Ok. Boa noite a todos. Bom dia a todos e todas. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal, dando sequência ao nosso tema crimes contra o patrimônio. Já falamos de furto, já falamos de roubo, e agora nós vamos falar de extorsão. Vocês vão ver que a extorsão ela se aproxima do delito de roubo, em razão dos elementos violência ou grave ameaça, mas se difere um pouco do delito de roubo. Vou projetar para vocês a janela aí. Fiquem à vontade aí para abrir o áudio e fazer qualquer questionamento. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio, gente. Extorsão. Vamos começar do caput. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Mais uma vez, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só. Vocês vejam que aqui no delito de extorsão, ele se equipara, nele nós temos a presença dos elementos violência e grave ameaça, da mesmíssima forma que temos no delito de roubo. Aqui também é um crime contra o patrimônio, da mesma forma que é o delito de roubo. Aqui é um crime com patrimônio, até mesmo porque qual é o propósito da conduta? O propósito da conduta é obtenção para si ou para outrem, para o autor da conduta ou para a terceira pessoa, obtenção de indevida vantagem econômica. Ok? Qual é a diferença, então? Patrimônio, violência e grave ameaça. A diferença está aqui, ó. No roubo, lembrem da descrição da conduta típica, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, subtrair mediante violência ou grave ameaça, subtrair para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel. No roubo, assim também como no furto, nós temos a subtração. O que é a subtração? É a pessoa pegar, a pessoa apoderar-se, o autor do delito apoderar-se do bem, da coisa móvel que vai ser subtraída. Aqui, no delito de extorsão, nós não temos a subtração. Aqui nós temos uma postura ativa por parte da vítima. A vítima atua no evento criminoso, na qualidade de vítima, porém atua. Atua de que forma? Ela é constrangida. Vejam, nós somos constrangidos quando nós somos obrigados a fazer algo que nós não queremos. Não é isso? Está aqui, ó, a pessoa é constrangida, ela é obrigada a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Alguma coisa que ela não quer fazer, alguma coisa que ela não quer tolerar que se faça, ou alguma coisa que ela quer fazer, porém é obrigada a não fazer. Correto? A pessoa ela é obrigada a tomar qualquer dessas posturas. Como ela é obrigada a tomar uma postura, ela tem uma participação ativa no cometimento do delito, por mais que ela esteja na qualidade de vítima. Suponhamos a seguinte situação.
O autor do delito pega uma arma de fogo, bota uma arma de fogo na cabeça da criança, na rua, vira para o pai dela e fala: vai lá na sua residência, pega o seu veículo, traz o seu veículo aqui, porque senão eu vou matar seu filho. O autor, a vítima, ele tem a conduta ativa de ir até a residência dele. Com certeza ele não quer fazer isso, né? Ele não quer nem ver o filho submetido a uma situação de ameaça e nem quer fazer isso. Ele vai até a casa dele, abre a garagem, pega o carro, volta para o local, entrega a chave para o autor do delito ou para outra pessoa que o autor do delito determinar. Ele foi obrigado a fazer algo. E esse constrangimento feito pelo autor do delito foi com o propósito de obter indevida vantagem econômica. Qual a vantagem econômica? Obter para si a apropriação do carro, obter para si a vantagem, né, de ter o carro, correto? Ter o veículo. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Deixa eu só olhar um negócio aqui rapidão, gente. Aqui nós temos um incremento na conduta, não é isso? E nós temos um incremento na conduta na medida em que nós temos violência ou grave ameaça, nós temos vantagem econômica, só que nós temos um incremento. Olha lá, extorsão, a pena é de 4 a 10 anos. Conferindo aqui o roubo. Da mesma forma, os dois delitos apresentam a mesma pena. Isso. Vamos lá. Sujeitos ativo e passivo. Qualquer pessoa pode ser autor e qualquer pessoa pode ser vítima de delito de extorsão. Não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento do crime. Elemento subjetivo é o dolo. Não existe a possibilidade de cometimento deste crime a título de culpa. E mais do que isso, é um dolo específico, não é apenas um dolo, é um dolo específico. Qual o dolo específico? A conduta de constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tem o propósito específico de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Por isso, então, disse que é um delito não só doloso, mas um delito doloso que apresenta um dolo específico na descrição da figura típica. Ok? Objeto material e jurídico. Aqui nós temos um duplo objeto. O objeto material é tanto a pessoa que sofre a violência ou grave ameaça, quanto a vantagem econômica, seja ela um bem material, seja ela valores, seja ela que vantagem econômica for, correto? E os bens jurídicos, por óbvio, são a integridade física, né? A liberdade, quando há grave ameaça, na verdade, nós temos, quando a pessoa é obrigada a fazer algo, nós temos ofensa ao bem jurídico, liberdade. Podemos ter ofensa ao bem jurídico se o crime é cometido mediante violência. Podemos ter ofensa ao bem jurídico, integridade física. E, por óbvio, também temos ofensa ao bem jurídico, patrimônio. Trata-se de um delito contra o patrimônio. Correto? Classificação do crime, gente. Classificação do delito. É um crime comum, como dissemos, pode ser cometido por qualquer pessoa e em face de qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento do delito. Peraí, aqui.
É um delito formal. Por que é um delito formal? Porque, na verdade, não se exige a efetiva diminuição do patrimônio. Vejam, constranger mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Nós não precisamos, para a configuração do delito de extorsão, nós não precisamos que a vítima efetivamente experimente uma diminuição do seu patrimônio, basta que ela tenha sido constrangida mediante violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo com o propósito de obtenção. Que mais que nós temos aqui? É um delito de forma livre, como nós dissemos, essa conduta, nós não temos a vinculação prevista em lei. Gente, um segundo. Um segundinho só. É um delito comissivo, não é isso? Não dá para pensarmos em constrangimento por outra forma que não seja de maneira ativa, não dá para pensarmos em constrangimento mediante omissão, correto? Nós precisamos de uma conduta ativa para exercer este constrangimento. É um delito instantâneo. Se, eventualmente, a vantagem econômica for obtida, os efeitos da conduta podem se estender no tempo, né? A pessoa que colocou uma arma de fogo no filho da cabeça da vítima lá, obteve para si o veículo, e esse veículo não foi recuperado, a vítima experimentou uma diminuição patrimonial e o delito terá efeitos permanentes. Mas, como já disse para vocês, nós não precisamos da diminuição do patrimonial para configurar o delito, para a consumação do delito. Basta que a conduta tenha sido realizada com este propósito. É um delito de dano, né? No mínimo, dano aos bens jurídicos, liberdade nós temos, porque nós temos no mínimo a liberdade de fazer o que eu quiser. Se eu sou constrangido, eu sou obrigado a fazer, não fazer, ou tolerar que se faça algo com o que não concordo. Eu tenho minha liberdade tolhida, no mínimo a liberdade, porque o constrangimento pode ser mediante violência, e aí eu vou ter um dano ao meu bem jurídico, integridade física, ou a pessoa pode ter êxito na obtenção da vantagem econômica. Aí eu vou ter dano também no meu bem jurídico, patrimônio. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Vamos lá. Causas de aumento. Causa de aumento. Voltemos no caput. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, com emprego de arma ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Então, veja, se o constrangimento é realizado por duas ou mais pessoas, tranquilo, né, gente? Sem sombra de dúvidas. Se nós estivermos aqui mediante concurso, se o delito for cometido mediante concurso de pessoas, vejam vocês que a lei não faz distinção se tratam de coautores
O autor e partícipe independe se para o cometimento do delito estiveram presentes, se foi cometido por duas ou mais pessoas, nós temos uma causa de aumento. Ou se, mesmo sendo realizado por apenas uma pessoa, se esse constrangimento se deu com a utilização de arma, também nós temos uma causa de aumento. Agora vejam vocês, quando nós estudamos o 157, o 157 falou o roubo, nós temos lá a previsão, quando o legislador quis se referir à arma de fogo, ele disse arma de fogo. Aqui vocês veem que consta com o emprego de arma. Não fala aqui qual a natureza da arma. Então, nós podemos estar falando de uma faca, de um bastão. Nós não necessariamente precisamos falar do emprego de arma de fogo. Até mesmo porque até mesmo porque aqui, deixa eu olhar aqui só um tiquinho. Aqui, ok. Aqui pode ser, mais uma vez, arma branca, pode ser um bastão, pode ser arma de fogo, correto? Todas essas situações aqui, nós se enquadra aqui na arma referida no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, dando sequência. Vamos lá. Crime qualificado. Se você for no 158, você vai ver que nós não temos aqui a previsão da qualificação direta no parágrafo 2º. Na verdade, o parágrafo 2º, ele nos remete ao parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, ao parágrafo 3º do 157. O que diz o parágrafo 2º? Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º do artigo anterior, o artigo anterior é o delito de furto, perdão, de roubo. Vamos lá no delito de roubo. Aqui. Delito de roubo, 157, parágrafo 3º do delito de roubo. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa. Se da violência resultar morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Correto? Nós acabamos de ver que lá no CAPT o crime pode ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Pois bem, se ele for cometido mediante violência e da violência resultar lesão corporal grave, onde é que nós vamos saber o que é lesão corporal grave? Nós temos que ir lá no 129. Se resultar lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos. Se em razão da violência no cometimento da extorsão resultar em morte, a pena é de 20 a 30 anos. Vejam vocês, gente, eu sempre gosto de fazer essa referência. Aqui nós temos dois bens jurídicos atingidos, não é isso? Nós temos o bem jurídico, se resultar em morte, nós temos o bem jurídico vida e nós temos o bem jurídico patrimônio. Quando o bem jurídico atingido é apenas o bem jurídico vida, e se estivermos falando de um homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Se estivermos falando de um homicídio qualificado, por motivo fútil, por exemplo, a pena é de 12 a 30 anos. Se, porém, nós estivermos falando de extorsão, onde resulta morte, tendo bens jurídicos atingidos, patrimônio e vida, a pena passa a ser de 20 a 30 anos. Pena elevada, não é? Vamos lá.
Ok. Vejam, a figura do sequestro relâmpago. Já ouviram falar de sequestro relâmpago? Aquele que você pega a pessoa. O sequestro relâmpago ele ocorre quando a pessoa sofre a limitação da sua liberdade pelo tempo indispensável para o cometimento do delito de extorsão. Ela não é mantida sequestrada, correto? Ela simplesmente é sequestrada pelo tempo indispensável para a obtenção da vantagem econômica por meio da extorsão. Isso aqui é aquela situação em que a pessoa é sequestrada, é levada até o caixa eletrônico e é obrigada a sacar o dinheiro. Nós estamos diante aí do sequestro relâmpago. Como é que a extorsão regulamenta isso? Olha aqui, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Vejam vocês, então, que a pena aumenta. Você precisou privar a vítima, restringir a liberdade da vítima, como eu disse para vocês, pega a pessoa, coloca ela num carro, obriga ela a entrar no carro, a acompanhar o autor do delito até um caixa eletrônico, a obriga, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar o saque. Nós tivemos restrição da sua liberdade pelo tempo indispensável para a execução do crime. Então, trata-se de sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago se enquadra aqui na primeira parte do parágrafo 3º do artigo 158. A pena passa a ser de reclusão de 6 a 12 anos. Correto? Vejam vocês, se fosse somente a extorsão sem a privação da liberdade, pena de 4 a 12. Pena passa a ser de 6 a 12 se tiver privação, restrição da liberdade, além da multa. Segunda parte. Então, aqui, isso. Segunda parte. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O 159, nós vamos estudá-lo daqui a pouquinho, que é o delito de extorsão mediante sequestro. Olha lá. Se na extorsão que se trata, nós estamos falando de sequestro relâmpago. Se no sequestro relâmpago, ainda que a pessoa tenha sido mantida ainda tenha tido restrição da liberdade pelo tempo indispensável para o cometimento, para a obtenção da vantagem econômica. Como disse, pegou, obrigou a entrar no carro, foi até um caixa eletrônico, obrigou a efetuar o saque e liberou. Liberou a pessoa. Nós temos extorsão mediante sequestro. Nós temos aqui extorsão mediante sequestro? Não, perdão. Nós temos o sequestro relâmpago. Pois bem, se nesta conduta, o autor valeu-se de violência, o autor não simplesmente ameaçou, ele valeu-se de violência. E se na violência resultou lesão corporal grave ou morte, lembrem-se que nós estamos, ainda que por um curtinho período de tempo, mas nós temos a restrição da liberdade da vítima, aí o artigo 158, ele se socorre dos parágrafos 2º e 3º do artigo 159. E o artigo 159, nós vamos ver aqui, ele trata do delito de extorsão mediante sequestro, que é o sequestro que nós conhecemos. A pessoa foi sequestrada
o sequestro que nós conhecemos, na verdade, não é o sequestro nos termos da lei, porque o sequestro nos termos da lei, a pessoa simplesmente é privada de sua liberdade. Ponto. Na extorsão mediante sequestro, o sequestro que nós vimos, a pessoa foi privada da liberdade, foi exigido um resgate de 50 mil reais. Neste caso, o delito não é de sequestro, o delito é de extorsão mediante sequestro, correto? Mas nós já vamos chegar aqui. E aí, o que o parágrafo 3º do 158 determina? Ele determina que, se resultar lesão corporal grave ou morte, é para aplicar as penas do parágrafo 2º e 3º do 159. Vamos lá? E vejam vocês como a pena é elevada. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é de 16 a 24 anos. Sequestrou a pessoa, sequestro relâmpago, saque de caixa eletrônico, utilizou de violência, a pessoa sofreu lesão corporal grave, pena de 16 a 24 anos. E se na violência, no sequestro relâmpago, a pessoa morrer? Reclusão de 24 a 30 anos. Prestem atenção num troço desse. Pena mínima, 24 anos. Nós temos, num delito dessa natureza, na extorsão, cometida nesses moldes, nós temos ofensa ao bem jurídico vida, ofensa ao bem jurídico liberdade e ofensa ao bem jurídico patrimônio. Pena mínima, 24 anos. Beleza? Pra vocês verem que interessante, né? Aí, se você tem um homicídio cometido por motivo fútil, se eu matei a pessoa porque eu estava passando na rua, ela me olhou de forma que eu não gostei, eu saquei minha arma e mato a pessoa nessa circunstância, ela olhou para mim de lado, eu não gostei, isso é um motivo idiota, motivo fútil, pena mínima, 12. Se eu peguei a pessoa e levei ela para efetuar um saque no caixa eletrônico e imediatamente após ameaçá-la lá, efetuei o disparo de arma de fogo e a matei, pena mínima 24 anos. Opção do legislador. Aqui, com relação à consumação, nós já falamos. O delito, ele fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. A descrição típica não requer a obtenção da vantagem econômica. Lá no furto requer subtrair para si. No roubo também requer subtrair. No furto, subtrair. No roubo, subtrair. Aqui não. Aqui basta ter o propósito de obtenção de vantagem econômica. Correto? Então, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem econômica ou não. Flanelinhas e similares, gente. Flanelinhas e similares. Esse povo que vocês vão ali na Avenida Sanitária tomar uma, aí o rapaz fala assim, deixa eu olhar seu carro. Professor, perdi a parte da consumação. Consumação é o seguinte, nós estamos falando aí, já falamos até agora, estamos falando do terceiro clássico delito contra o patrimônio. Primeiro, furto, segundo, roubo, e agora estamos falando de extorsão. No furto, subtrair para si ou para outrem, só que não tem os elementos violentos ou grave ameaça. No roubo, subtrair para si ou para outrem com os elementos violência ou grave ameaça. E na extorsão? Na extorsão, se a gente for na figura típica lá em cima, como consta? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. Não há na descrição típica aqui a necessidade de obtenção desta vantagem econômica, correto? Não se faz necessário que o autor do delito efetivamente
tenha uma vantagem econômica. Não se faz necessário que a vítima do delito efetivamente tenha uma diminuição patrimonial. Basta que ela seja constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar que se faça alguma coisa com o propósito. Ela não precisa sofrer o prejuízo econômico. Por isso que se diz que, por isso que ele é, como vimos, um delito formal, não material. Ele é um delito de dano, por quê? Porque aqui nós temos bem jurídico, integridade física, nós temos bem jurídico, liberdade. Se a diminuição patrimonial ocorrer, ok, é extorsão da mesmíssima forma. Se ela não ocorrer, mas a conduta foi realizada com o propósito de obtenção da vantagem econômica, mesmo ela não ocorrendo, o delito está consumado do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é um delito formal. Beleza? Vamos lá. Sim. Flanelinhas e similares. Aquele, como eu estava dizendo, você vai ali para a sanitária lá, vai dar uma passeada, comer uma pizza, tomar uma, vai lá no Subway, aí flanelinha chega e fala, deixa eu olhar seu carro. Aí é aquele deixa eu olhar seu carro, assim, que quase beira uma ameaça. Para entender esta conduta como sendo uma extorsão, já que você, em determinada situação, em especial se estivermos falando de motoristas mulheres, né? Para entendermos essa conduta como uma extorsão, efetivamente, a ameaça, se tiver violência, não há dúvida nenhuma, né? Mas a ameaça não pode ser simplesmente aquela entrelinhas de que se você não fizer, eu vou lhe fazer algum mal. Tem que ser uma ameaça expressa, né? Uma ameaça evidente, clara, no sentido de que poderá acontecer algum mal à vítima caso ela não concorde com os serviços que estão sendo propostos. Mas tem que ser um mal grave e efetivo, expresso, para entendermos que, neste caso, trata-se de uma extorsão. Correto? Por que é importante dizer isso? Porque é comum a pessoa virar e falar em determinadas situações práticas do dia a dia, a pessoa virar e falar, eu fui extorquido. Mas essa extorsão, o elemento violência ou grave ameaça, tem que ser claro, tem que ser efetivo, tem que ser expresso. Correto? Alegação de ingresso com ação judicial. Alegação de ingresso com ação judicial. A pessoa vira e fala, eu vou te processar, você vai ver. Se você não fizer isso, eu vou te processar. Se você não deixar de fazer isso, eu vou te processar. Se você não me pagar, eu vou te processar. Correto? Essa alegação de ingresso com ação judicial, ela não configura extorsão. A obtenção de vantagem econômica, tendo por fundamento ou mediante ameaça, digamos assim, ameaça, digamos por quê? Porque na ameaça nós temos um mal grave, injusto, não é isso? Mas sob a alegação, a entre aspas, ameaça de que ingressará com uma ação judicial, caso não seja dado ao autor a vantagem econômica, ao autor da conduta, isso não configura extorsão. Por que não configura extorsão? Porque o direito de ação é um direito que todos nós temos.
Nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, não é isso? O direito de ação, todos nós temos, que independe do direito material. Nós sabemos, uma coisa é o direito de ação, o direito de eu ingressar em juízo com qualquer propósito que seja, uma coisa é o direito de ação, outra coisa muito distinta é o direito material que eu pleiteio por meio da ação. O que eu quero por meio dessa ação? Eu tenho direito à ação? Tenho direito de provocar o Estado juiz para manifestar-se acerca de uma demanda que eu estou trazendo até ele. Mas eu tenho direito ao que eu estou pleiteando por meio da ação? Aí nós vamos ver a análise judicial que vai dizer, correto? Como o direito de ação, ele é um direito de todos, há, entre aspas, mais uma vez, entre aspas, a ameaça, a alegação de processar uma pessoa, caso ela não lhe conceda qualquer vantagem econômica, não configura delito de extorsão, porque o direito de ação é um direito de todos. E o direito de ação não quer dizer que a pessoa efetivamente vai obter a vantagem econômica que ela pretende. Uma coisa é o direito de ação, outra coisa é o direito que se pleiteia por meio da ação. Beleza? Extorsão mediante sequestro, gente. Extorsão mediante sequestro. Vocês viram que na extorsão, alguma dúvida aí com relação à extorsão normal? A extorsão que não mediante sequestro? Não, né? Vamos lá. Vamos lá. Extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, qual é o, como diz o outro, né? O plus a mais. Qual é o plus a mais? Qual é o elemento a mais que temos no delito de extorsão mediante sequestro? O delito continua sendo extorsão, por que continua sendo extorsão? Porque eu preciso de uma conduta ativa por parte da vítima. Da vítima aqui, no caso, daquele que vai sofrer a diminuição patrimonial. Eu preciso de uma conduta ativa por parte dela, por isso que é extorsão. Daquele que vai sofrer ou está ameaçado, né, de sofrer diminuição patrimonial. O plus aqui que temos, o elemento a mais que temos no delito, que o diferencia da extorsão normal para extorsão mediante sequestro, é que o constrangimento na extorsão mediante sequestro, ele é feito por meio da privação da liberdade. Eu privo a vítima de liberdade, a vítima ela se vê privada da liberdade, de sua liberdade, ela é sequestrada para que o autor da conduta obtenha a vantagem econômica, para que o autor da conduta ele obtenha, por meio de um ato de terceira pessoa, né, a menos que nós estivemos falando que a vítima está lá com... E nada impede, né, gente? Viva a tecnologia. Nada impede que o sequestre a pessoa num lugar bacana, onde tem Wi-Fi, ou a pessoa com o próprio celular, o smartphone dela, internet móvel, mantém ela sequestrada lá alguns dias, vira e fala, ó, faça a transferência bancária aí, por favor, bandido educado, faça a transferência bancária aí. Ela está sendo constrangida com a privação de sua liberdade. A um só tempo, ela é quem vai ter a diminuição patrimonial. Em outras circunstâncias, e óbvio, se você não quiser deixar rastro, né? Não estou dando receita de sequestro, estou falando como pode acontecer. Se não quiser deixar rastro, ao invés de determinar a transferência bancária, falar, não, eu quero que uma terceira pessoa fora daqui arrume o dinheiro em espécie e a entregue esse dinheiro lá na local X. Nós vamos ter uma pessoa, a conduta ativa
de se sujeitar à extorsão é de terceira pessoa, que não aquela que está com a sua liberdade tolhida, não aquela que foi sequestrada. Beleza? Sequestrar a pessoa para obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Reclusão de 8 a 15 anos. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição de obtenção, como condição ou preço de resgate. Olha lá, gente. Vamos falar do tipo. Sequestrar não tem dúvida, né? Privação de liberdade. Nós vemos que aqui também o delito tem um propósito específico. Qual o propósito específico? A lei fala em obtenção de qualquer vantagem. Qualquer vantagem. Apesar da lei utilizar o termo qualquer vantagem, tem que ser dito que a jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência majoritaríssima entende que esta vantagem necessariamente tem que ser uma vantagem patrimonial. Por que tem que ser uma vantagem patrimonial? Porque nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. Não pode ser vantagem de nenhuma outra natureza. Correto? A vantagem não é que não configuraria delito. Configuraria, mas um delito de outra natureza. Para se falar em extorsão mediante sequestro, crime contra o patrimônio, a vantagem que se quer por meio da privação de liberdade é vantagem econômica. Correto? Como condição ou preço de resgate. A obtenção dessa vantagem econômica é uma condição para a liberação daquele que se encontra sequestrado. Tranquilo? Vamos lá. Sujeito ativo e sujeito passivo, qualquer. Não se exige nenhuma qualidade especial para ser autor ou vítima deste delito. Elemento subjetivo é o dolo, e mais do que isso, é um dolo específico, a lei traz essa distinção. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem. Então, vejam, é um delito não só um delito doloso, não existe ele na modalidade culposa. Ele é um delito exclusivamente doloso e com dolo específico, com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem. Objeto material e jurídico. O objeto material é a pessoa que tem a sua liberdade tolhida, é o patrimônio que se quer obter por meio da conduta, e o objeto é o bem, né, que se quer obter por meio da conduta, e o objeto jurídico, os objetos jurídicos aqui são exatamente a liberdade. A partir do momento que você sequestra a pessoa, ela está privada de sua liberdade, a liberdade e o patrimônio. A vantagem econômica que se quer obter, que é o objeto material, redunda na lesão ao bem jurídico patrimônio. Lesão ou ameaça de lesão, né? Porque nós precisamos simplesmente do propósito. Então, é um delito comum, gente, não se exige nenhuma qualidade especial, nem do autor, nem do réu, nem do autor, nem da vítima, para a configuração do delito. Então, é um delito comum. É um delito formal, como dito aqui na descrição da figura típica. Sequestrar alguém, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem. Nós não precisamos da efetiva obtenção da vantagem. Eu não preciso ter o pagamento do resgate para se consumar o delito extorsão mediante sequestro. Basta que haja a privação da liberdade da vítima com este propósito. Se o cativeiro for descoberto e a vítima for resgatada sem pagamento
do resgate, o delito está consumado da mesma forma, não se tratou de uma tentativa de extorsão mediante sequestro, mas sim uma extorsão mediante sequestro, basta que haja o propósito, por isso que o delito é formal, não material. É um delito de forma livre, essa privação da liberdade pode se dar em qualquer lugar, pode se dar das mais diversas formas, você pode manter a pessoa trancada, pode manter a vítima amarrada, pode privar a sua liberdade de qualquer maneira. É um delito comissivo, não podemos pensar em sequestrar uma pessoa mediante omissão, não é? É um ato positivo por parte do autor. É um delito de dano, como eu disse. Aqui nós temos bem jurídico vida, pelo menos na modalidade aí de cima, porque existem formas qualificadas, vamos ver. Nós temos o bem jurídico vida, não, perdão. Nós temos o bem jurídico patrimônio e nós temos o bem jurídico liberdade, na figura aí do caput. No mínimo, esses dois bens jurídicos nós temos. O bem jurídico patrimônio basta ser ameaçado para configurar o delito, né? Não precisa haver o pagamento do resgate. Mas o bem jurídico liberdade, ele efetivamente sofre dano. Sofre dano na medida em que a pessoa é privada de sua liberdade. A pessoa é mantida sequestrada, ela é mantida em cárcere, correto? Ela é mantida sequestrada. Então, trata-se de um delito de dano. Aqui, vejam que interessante. É um delito permanente. O que quer isso dizer? A sua execução se estende enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade. A execução está em andamento. Em função disso, se a pessoa ficar 3 meses sequestrada, em qualquer dos dias desses 3 meses, o delito está em execução, e estando em execução, se a polícia eventualmente descobrir onde é o cativeiro, os autores do delito podem ser presos em flagrante. Por quê? Porque o crime está sendo cometido, ele é um delito permanente. Por mais que a pessoa tenha sido sequestrada há 3 meses atrás, ela continua privada de sua liberdade. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Correto? Vamos lá. Figuras qualificadas. Vocês viram que o delito de extorsão, na forma do 158, ele apresenta causas de aumento e espécies qualificadas. A extorsão mediante sequestro não apresenta causa de aumento. Ela apresenta simplesmente figuras qualificadas. E vamos às qualificadoras. Duração superior a 24 horas. Se a pessoa ficar privada de sua liberdade por mais de 24 horas. Olha lá, parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena sobe para reclusão de 12, entre pena de reclusão de 12 a 20 anos. Então, vamos lá. Se durar mais de 24 horas, a privação da liberdade, se a vítima for menor de 18 anos, se a vítima for idosa, o idoso é quem tem mais de 60 anos, ou se o delito for cometido por bando ou quadrilha. Bando ou quadrilha. Neste caso, como dito aí, como vocês viram, a pena passa a ser de 12 a 20 anos. Aqui, gente, eu faço apenas uma observação com relação à primeira das figuras qualificadas, que é a duração superior a 24 horas. Lembra que eu falei para vocês do sequestro relâmpago?
No sequestro relâmpago, a pessoa é privada da sua liberdade pelo tempo indispensável para a realização da extorsão, correto? Pelo tempo indispensável para a obtenção da vantagem econômica. Ponto. Aqui na extorsão mediante sequestro, não. Aqui na extorsão mediante sequestro, olha lá, vamos voltar lá na extorsão. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade, parágrafo 3º, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de 6 a 12. Se houve restrição da liberdade pelo tempo indispensável para a obtenção da vantagem, já que era uma condição, pena de 6 a 12. Se a privação da liberdade passar disso, extrapolar esse tempo indispensável, aí nós saímos da figura da extorsão e vamos para a figura da extorsão mediante sequestro. E na extorsão mediante sequestro, a pena é de 8 a 15. Na figura básica aqui, a pena é de 8 a 15. Vamos voltar? Na extorsão, no parágrafo 3º, na figura na modalidade qualificada, a pena é de 6 a 12, porque a pessoa teve sua liberdade tolhida pelo tempo indispensável para a obtenção da vantagem econômica. Já no sequestro, na sua figura simples, a pena é de 8 a 15 anos, a pena é maior. Se, porém, além de ter a sua liberdade tolhida pelo tempo superior ao indispensável para a obtenção da vantagem econômica. Se, além disso, o tempo não foi superior, ele foi muito mais superior, porque passou de 24 horas, correto? Se o tempo foi muito mais superior do que o indispensável para a obtenção da vantagem econômica, porque ele foi superior a 24 horas, nessa circunstância, aí nós temos a modalidade qualificada e a pena deixa de ser de 8 a 15 e passa a ser de 12 a 24 anos. De 12 a 20 anos. Correto? Então, aqui nós não temos dúvida, não é isso? Duração superior a 24, vítima menor de 18, pessoa idosa, banda ou quadrilha. E aí nós caímos em outras duas modalidades de qualificação, nós já fizemos referência a elas. São duas qualificadoras com pena maior, a do parágrafo 3º, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Olha lá. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, houve privação da liberdade, não necessariamente para a privação da liberdade ao emprego de violência, não é? Mas se eventualmente, no cometimento do delito, a pessoa foi ferida e esta lesão sofrida por ela foi uma lesão corporal de natureza grave, no cometimento do crime de extorsão mediante sequestro, a pena aumenta, passa a ser de 16 a 24 anos. E se no cometimento do delito a pessoa venha a morrer, suponhamos que tenha deixado a pessoa lá privada de sua liberdade e a pessoa morreu efetivamente de fome. A pessoa morreu de fome, foi vítima de sequestro e morreu de fome, estava presa. Pena mínima de 24 a 30 anos. Beleza? São figuras qualificadas do crime de extorsão mediante sequestro. Pois bem, assim. Delação premiada. Olha lá. O parágrafo 4º, ele prevê a figura da delação premiada especificamente para o crime de extorsão mediante sequestro. Como consta do parágrafo 4º, se o crime é cometido em concurso, necessariamente precisamos, para se falar em delação premiada, nós precisamos que o crime seja cometido em concurso, porque um autor vai dedurar o coautor, né? Então, nós precisamos de, no mínimo, 2 pessoas. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, e como consta
aqui a autoridade, essa autoridade pode ser a autoridade policial, pode ser o juiz, pode ser o promotor de justiça. O concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Olha só, gente, uma observação interessante. Via de regra, para a obtenção dos benefícios da delação premiada, é necessário que haja a identificação, no mínimo, a identificação, prisão não, porque a prisão depende da competência do Estado, né? Depende da competência da polícia. Mas precisamos, no mínimo, da identificação, competência depende da eficiência, gente. De direito, a gente tem que saber utilizar as palavras certas. Depende da eficiência. Quem tem competência é juiz. Eu brinco que você pode chamar um juiz de incompetente, não pode achar ruim, não. A prisão, propriamente, depende da eficiência da atuação policial, da eficiência do Estado. Porém, via de regra, para a obtenção dos benefícios da delação premiada, se exige a identificação de quem cometeu o delito. Quem foi? Quem foi que cometeu o delito? Correto? Aqui, na delação da extorsão mediante sequestro, o parágrafo 4º não exige a identificação, não. Se tiver identificação, ótimo, mas basta que o delator facilite a liberação do sequestrado. Basta que o delator traga informações indicando onde a pessoa se encontra, onde é o cativeiro, para que a pessoa possa ser liberada. Correto? Basta isso. Não precisa identificar quem foram os coautores, não. Com relação à consumação, nós já falamos, é só irmos na descrição da figura típica que a gente logo compreende. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Basta que a privação da liberdade, que o sequestro tenha sido realizado com o propósito de obtenção da vantagem, o delito já está consumado. Nós não precisamos que a pessoa, que o autor do crime, efetivamente obtenha a vantagem econômica para falar em consumação, basta que haja este propósito. Correto? Aqui, sim. Alguma dúvida aí com relação à extorsão mediante sequestro, gente? Nós vamos para a última modalidade de extorsão. Vocês hoje estão tudo tranquilinho. Belezinha? Podemos seguir? Sexta-feira, né? É o professor que é bom demais, né? O professor explica tudo direitinho, não tem nem como, não tem nem dúvida, né? Ele é bom e modesto. Vamos lá. Extorsão indireta. Extorsão indireta. Terceira modalidade de crime de extorsão. Igualmente, crime contra o patrimônio. Igualmente, crime contra o patrimônio. Como é que está lá? Artigo 160. Exigir ou receber como condição, como garantia de dívida, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mais uma vez, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Olha só que interessante, gente.
Nós estamos diante aqui também de um delito de extorsão, correto? Aqui, vocês vejam, fala-se de extorsão indireta, por quê? Porque nós temos uma extorsão porque necessariamente nós temos uma atuação ativa por parte do autor, por parte da vítima, perdão, né? A vítima entrega o documento ou voluntariamente ou voluntariamente não, ou ela entrega o documento por iniciativa própria ou ela entrega o documento atendendo à exigência do autor da conduta, do autor do delito. E esse documento, vejam vocês, é um documento de garantia de dívida. Dívida de quem? Dívida que a vítima possua com o autor. A vítima da conduta, ela deve ao autor da conduta. A vítima do delito deve ao autor do delito. Essa dívida pode ser lícita ou ilícita. Nós podemos estar falando de um empréstimo normal, digo, um empréstimo onde não houve nem cobrança de juros, um empréstimo entre pessoas, como também nós podemos estar falando de quem pratica a agiotagem com juros altíssimos, né? Utilizando aí de meios diversos de cobrança. Então, veja, nós temos, então, a extorsão, nós temos a atuação ativa por parte da vítima, e vejam, ela apresenta algumas particularidades. Além dela dever ao autor da conduta, ela se encontra numa situação muito difícil, uma situação financeira muito difícil. Olha aí, abusando da situação de alguém, abusando da situação da vítima. A vítima se encontra numa situação muito complicada financeiramente, em razão disso, ela acaba fornecendo ao autor da conduta um documento que pode resultar em procedimento criminal contra si ou contra terceiro. Suponhamos que o autor da conduta, o autor da extorsão, ele é credor de uma dívida lícita, não é uma dívida ilícita, mas ele é credor de uma dívida lícita. Quem deve-lhe é a vítima. A vítima, que se encontra em uma situação complicada, como forma de garantir o pagamento futuro que ela vai fazer ao autor da conduta, ela pega e fornece para ele um cheque sem fundos, como garantia de dívida. Cheque sem fundos, emitir cheque sem fundo, pode configurar crime de estelionato. Então, pode resultar em um procedimento criminal contra a vítima. Mais uma vez, a vítima que deve ao autor, a vítima da extorsão que deve ao autor da extorsão, e encontra-se numa situação complicada, para garantir como garantia de sua dívida, como garantia de que irá efetuar o pagamento ao autor, ela fornece ao autor um cheque sem fundo, não tem fundos o cheque. Se ela tivesse dinheiro, ela não estava pedindo emprestado. Ela fornece um cheque sem fundos, e o fornecimento de cheque sem fundo, a emissão de cheque sem fundo, configura crime de estelionato. Portanto, pode dar um procedimento criminal contra ela ou contra terceiro, se o cheque for de terceira pessoa. Ele conseguiu o cheque com o pai, com o irmão, com o amigo, vai dar procedimento criminal contra o pai, contra o irmão, contra o amigo, correto? Pena reclusão de 1 a 3 anos. Vocês vejam que a pena é bem menor do que a extorsão na modalidade do 158. Lá nós temos os elementos violência ou grave ameaça, não é? Sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa, nós precisamos de uma qualidade especial, somente pode ser
autor desse delito quem é credor de uma dívida, e sujeito passivo quem é devedor da dívida. Então, exige-se uma qualidade especial, um elemento especial para ser autor e vítima desse delito. O elemento subjetivo é o dolo, né? Não existe possibilidade de cometimento do delito na modalidade culposa. Objeto material é a pessoa que é constrangida, que sofre o constrangimento. E, além disso, o patrimônio, né? Óbvio, nós estamos falando de delito. E, além disso, o patrimônio, não, o montante que ela deve. E o objeto jurídico, nós estamos falando de crime contra o patrimônio, né? O crime contra o patrimônio é a liberdade da pessoa que se submete a essa conduta e também o seu patrimônio. Quanto à classificação, gente, por exigir a especial condição de que a pessoa, o autor, seja credor da dívida e que a vítima seja devedora, por exigir essas especiais condições, disse que se trata de um crime próprio. Ele não pode ser cometido por qualquer pessoa, somente pode ser cometido por quem é credor de uma dívida, e esse crime é cometido contra o devedor da dívida, correto? É um delito formal, nós não precisamos de diminuição patrimonial. Pode haver a diminuição? Pode haver a diminuição. Por exemplo, se estivermos falando de uma agiota que estabelece um juro altíssimo, a pessoa que teve que fornecer um cheque, no nosso exemplo, fornecer um cheque sem fundos como garantia, ela pode ter a diminuição patrimonial em decorrência do pagamento da dívida com os juros altíssimos, né? Mas não necessariamente precisa dessa diminuição. Basta simplesmente ter fornecido o documento nessas condições do 160, por isso que se diz que é um delito formal. É um delito de forma vinculada, não é um crime de forma livre. Vocês vejam que o artigo 160 ele traz todas as minúcias da conduta. Exigir ou receber, garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que possa dar causa, nós temos todas as descrições. Então, é um delito de forma vinculada, não é um delito de forma livre. É um delito comissivo, né? Não tem dúvida. Exigir ou receber, não dá para a gente pensar em exigência ou recebimento de forma passiva, de forma omissiva, né? Então, necessariamente é um delito ativo. É um delito instantâneo, a execução não se estende no tempo. É um delito de dano, nós temos um dano ao bem jurídico, liberdade daquele que se sujeita a essa situação. E é um delito unissubjetivo. Pode ser cometido em concurso de pessoas? Pode. Porém, exige-se apenas uma só pessoa para o seu cometimento. Nós não precisamos de concurso, nós precisamos de mais de um autor para que o delito se configure. Beleza? Vamos lá. Como é que é, Júlia? Se a pessoa falar para depositar o valor tal dia e a pessoa depositar antes. Como assim, Júlia? Por exemplo, você falou do cheque sem fundo. Uhum. A pessoa falou assim, olha, eu não posso dia porque eu não tenho dinheiro ainda na conta, vai cair o tal dia. Uhum. Aí a pessoa, a fim de conseguir dinheiro antes, ela deposita. Ela só recorre à má-fé ou a pessoa... Você está falando se a pessoa, o autor, quem está de posse do cheque,
Tenta Isso. compensá-lo antes Tenta do... compensar. E aí, como ele não tinha dinheiro antes, ele, de certo modo, ele estava sem fundo. Não, mas se tratar de cheque pré-datado, porque se isso foi combinado, não tem dificuldade nenhuma, né? Basta colocar o cheque de maneira pré-datada. Aí não dá para se falar em cometimento de delito, não. O cheque pré-datado ele é uma promessa de pagamento, né? Agora, se eu dou o cheque já com data de hoje, né, prontinho para ser compensado, sabendo que eu não tenho fundo, e eu dou porque o autor o credor está me exigindo isso como garantia de pagamento, aí não, aí tem um crime. Entendi. Obrigada. Beleza? Alguma dúvida mais, gente? Não? Então é isso. Ficamos por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês o material para o nosso trabalho. Teremos apenas mais uma aula agora, não é isso? Teremos apenas mais uma aula, dia 23, que já na semana das provas. Mas tudo tranquilo. A matéria da prova não vai incluir a nossa última aula, não. Viu? Então, um abraço a todos. Até dia 23. Bom final de semana para vocês.